Boa tarde a todos. É excelente poder estar contando com vocês, com a presença de vocês novamente nesse evento. Estamos de casa nova, né? Também graças a vocês que nos proporcionaram, com o apoio de vocês, para poder também cada vez estar melhorando o evento também. Muito obrigado pela presença. E agora ficou fácil, né? Depois que o professor Cortez e o Guilherme já falaram tudo, eu vou só dar uma pincelada aí. E o tema da minha apresentação é diretamente relacionado, como não poderia deixar de ser, ao tema da reunião anual, superando desafios e criando oportunidades. Então, mais do que nunca, mais oportunidades, que já foi mostrado aqui pelo professor Cortez e pelo Guilherme, e pelo Dr. Plínio de manhã também, o Gonçalo, a interação do etanol de milho com a usina de cana. Então, também mostrando que não é só falar, não é só tecnicamente que é possível fazer etanol de milho integrado com cana. É que mostrar também o intuito aqui da apresentação, que dá muita viabilidade técnica e também econômica, financeira para esse projeto. Para quem não está acostumado com etanol de milho ainda, mas nós falamos etanol de milho, mas logicamente o etanol é o principal produto. Vou ficar brigando com o pointer aqui, mas o etanol é o principal produto. Depois nós também temos o farelo DDGS, que é a proteína, né, um farelo proteico, que resulta aí principalmente do que sobrou, o amido foi convertido em etanol, e as fibras e a proteína são convertidas em farelo DDGS. Também sobra o óleo. CO2 também, hoje mostrou muito bem o professor Gonçalo, da importância do CO2, não só para a indústria de refrigerantes, cervejarias, mas também vários outros empregos e também para uso aí dentro de combustíveis avançados. E também sobra também da nossa tecnologia levedura seca, que é um produto, na verdade é um aditivo, né? Extremamente de um valor extremamente agregado muito alto, com 40, 42, 43% de proteína. Hoje o mundo todo consome levedura seca e o Brasil é o principal exportador. Então, são todos esses os principais coprodutos. Conforme o Guilherme falou, o milho é o protagonista hoje, porque é o que mais fala, mas também sorgo. É totalmente possível fazer sorgo. Nós temos um cliente no Uruguai, que é a Alur. Na verdade, ela é uma planta multigrãos, né? Então ela utiliza milho, sorgo, cevada, trigo, ou seja, o que tem de mais disponibilidade e de menor preço no mercado, ela utiliza. Com a nossa tecnologia é exatamente igual. O que tiver de maior disponibilidade e de melhor preço no mercado, você pode utilizar sem mudar um parafuso na tecnologia, nos equipamentos, tá? O que vai mudar é apenas a produtividade e a concentração da proteína no DDGS. Então, as vantagens da integração de milho nas usinas de cana, né? Então, o principal de todo, o professor Cortez já falou muito bem, é a disponibilidade de biomassa e do bagaço. Isso aqui é ouro, gente, para as usinas. Para as usinas, quando se fala em etanol de milho, a primeira coisa que nós aprendemos nesses 5 anos de desenvolvimento de tecnologia para milho, quando algum interessado nos liga para falar que ele está interessado em etanol de milho, a primeira coisa, logicamente, parece óbvio. Lógico que ele vai ter milho. Mas, a primeira pergunta, você tem bagaço, tem biomassa? Se não for, gente, já para por aí, porque não dá viabilidade. Está cada vez mais complicado. A parte da celulose crescendo demais no Brasil, né? Então, não é toda a região que tem cavaco e eucalipto disponível. Hoje nós tem usinas do Mato Grosso, por exemplo, levando o cavaco a mais de 500, 600 quilômetros, pagando quase R$800 a tonelada do cavaco. Tá? E as usinas hoje já está ocorrendo ao contrário. Tem muita gente nos ligando, falando: Alexandre, pelo amor de Deus, eu não tenho mais o que fazer com o meu monte de bagaço que não para de crescer. Não está mais compensando fazer cogeração. E eu não sei o que fazer com o bagaço. Faz álcool de milho, gente. Está com tudo na mão. Depois, facilidade de acessar o milho. As usinas estão na rota da exportação do milho. Para o milho vir para Santos, para sair lá de Mato Grosso, para vir para Santos, também do Centro-Oeste, lá de Goiás, ele tem obrigatoriamente que passar aqui por São Paulo, e passa na porta das principais usinas aqui do estado de São Paulo. Também permite operar a planta o ano inteiro, no chamado Flex Full,
Você roda o ano todo com etanol de milho. Então, com isso, a gente elimina a ociosidade da indústria, eliminamos a entre-safra, geração de receitas o ano todo, né? Vendendo etanol, vendendo farelo de DDGS, vendendo óleo, vendendo levedura seca, e não apenas ficar dependendo somente da receita da safra. A usina de cana é uma indústria muito nobre, muito gigante, para trabalhar somente 7 a 8 meses por ano. Vamos fazer ela rodar o ano todo. A diluição dos custos fixos da cana, que ano a ano vem aumentando. Com o etanol de milho você consegue uma extrema diluição disso aqui. O máximo aproveitamento das instalações existentes, o Guilherme já mostrou claramente. Mesma coisa, tornar a usina resistente, multiflex em todos os sentidos, não só para milho, mas também para um mix 100% açúcar. Permite a usina de cana triplicar, no mínimo triplicar, ou mais, a produção de etanol sem plantar um pé de cana. Atender a forte demanda de etanol e os combustíveis avançados que está por vir, o Dr. Plínio mostrou claramente isso aí. E atrair os confinadores de gado, granjas, né? Granja de suínos, granja de frango, fabricante de ração, que logicamente vai estar do lado da fábrica, então traz a fábrica da ração para perto da usina. E os frigoríficos também, ou seja, é uma cadeia circular extremamente atrativa. E ainda falando nos combustíveis avançados, né, a oportunidade, o etanol, sem dúvida, é o protagonista aí do processo. O Dr. Plínio mostrou claramente, hoje cedo, que o Brasil, o mundo, na verdade, não é o Brasil, o mundo vai precisar de 9,4 vezes a mais a produção de etanol mundial até 2050. E como ele falou, 2050 são 25 anos, amanhã, né? Está próximo. E agora é o momento de se mover para isso. Desses 9,4%, 9,4 vezes a produção mundial, será para a SAF, 4 vezes a produção mundial de etanol. Para o transporte marítimo, para substituir o bunker, seriam 3 vezes a produção mundial de etanol. 4 mais 3 são 7 vezes, mais o que vem por aí de carros híbrido flex, célula de combustível, SAF, etanol to jet, John Deere já está com trator movido a etanol, a navegação, a Wärtsilä, juntamente com um projeto junto com a Raizen, já está com os motores prontos. A Wärtsilä é uma fabricante finlandesa de motor de navegação, de navios, já está com o motor pronto a etanol. E ainda com o milho, nós temos a possibilidade de usar o óleo do milho para biodiesel, para HVO, que substitui 100% o diesel fóssil, e também o hidrogênio verde a partir do etanol. Tudo isso aí faz com que chegamos, então, numa demanda de 9 vezes a produção mundial até 2050. Bom, e em termos de fazer etanol de milho nas usinas de cana, logicamente, aqui para o Sudeste é onde nós temos o milho mais caro do Brasil. Então, logicamente, se nós tivermos uma tecnologia mais avançada, com maior eficiência, logicamente, a viabilidade fica ainda mais exacerbada. Então, a Fermentec desenvolveu a tecnologia Starscane, que vem da experiência que a Fermentec tem desde a década de 80 com etanol de milho lá na América do Norte, e nós juntamos a experiência da Fermentec com etanol de milho com etanol de cana, tá? E fundimos essa tecnologia, e nada mais é do que o processo Melle-Boanot, que o Brasil já usa há mais de 60, 70 anos na cana, com reciclo de leveduras, nós transportamos isso para a fermentação do milho. Simples assim. Logicamente que precisou várias adaptações de equipamentos, etc. Mas foi isso que nós fizemos, fazer o reciclo do milho, o reciclo de leveduras para o processo de etanol de milho. É uma tecnologia desenvolvida para o mercado mundial, tá? Qualquer planta de etanol de milho no mundo pode fazer o retrofit para essa tecnologia. É uma tecnologia totalmente inovadora, disruptiva. Sem dúvida, é a tecnologia mais avançada e eficiente disponível no mercado a nível mundial. Permite aí fermentações mais rápidas, o que o processo convencional de 60 a 70 horas, com a nossa tecnologia vem para 20 a 25 horas de fermentação, porque tem muito mais levedura para poder consumir esse amido e fermentar muito mais rápido. E também agrega maiores rendimentos, no mínimo 4% de etanol, no mínimo, tá? De forma muito conservadora, 4% a mais de etanol e também maior produção de DDGS. E também menores custos operacionais com a compra de levedura, enzima, menos antibióticos, porque a fermentação é conduzida a 28 graus, tá? Com o uso de chiller. Bactéria detesta essa temperatura, a bactéria gosta de acima de 34 graus, com a nossa tecnologia 28 graus, então praticamente não tem efeito da bactéria sobre a fermentação, menor consumo energético, e aí vai.
uma tecnologia patenteada já a nível tanto nos Estados Unidos, né, para quem já tentou patente, né, patente de biotecnologia nos Estados Unidos, uma das coisas mais difíceis que tem. Então, em 2021, saiu a patente norte-americana da tecnologia, e esse ano saiu a patente, também finalmente saiu a patente no Brasil da tecnologia Starscane. Só voltando um pouquinho, então, é a primeira tecnologia do mundo, tá, do mundo a reciclar levedura em substratos amiláceos. Em termos de produtividade, 1 tonelada de milho nós conseguimos produzir, em termos de etanol hidratado, de 440 a 458 litros de etanol hidratado. Por que essa diferença? Por causa do teor de amido. Tá? Tem amido de 63%, tem amido de 65,5%, 66% de amido já temos encontrado em alguns clientes. Então, pode chegar próximo de 460 litros de etanol hidratado por tonelada de milho. DDGS vai de 275 quilos até 350 quilos. 275 para uma destilaria dedicada a milho, standalone, ou 350 para quando sangra a levedura da cana e mistura no bolo úmido para formar maior quantidade de DDGS e maior concentração de proteína. E óleo na faixa de 18 a 20 quilos. Então, esses são os principais coprodutos. Não vamos falar da levedura seca por enquanto, mas também dá, em média, 8 quilos de levedura seca por tonelada de milho. E agora, para o tema da palestra, o estudo de viabilidade técnico-econômica, uma EVTE, tá? Um estudo de caso aí para uma usina para São Paulo. Tá? Todo esse estudo aí teve total apoio aí da Swell Capital, nossa parceira aí no consórcio Corn Capital, na sequência o Douglas vai falar. E foi um estudo feito pelo Amin, que também é sócio da Swell Capital. Então, nós consideramos aí uma usina de cana-de-açúcar aqui para o estado de São Paulo, cuja moagem é de 2,1 milhões de toneladas de cana ano, produzindo 350 mil litros de etanol de cana dia, 20 mil sacos de açúcar por dia, em 210 dias de safra, com 88% de tempo de aproveitamento. E a produção de etanol, então, de cana, 65 milhões de litros de etanol de cana por ano. Nesse estudo nós fizemos, se essa usina integrar com o milho, operando 345 dias por ano, ela vai produzir 400 mil litros por dia, essa planta, esse estudo, 400 mil litros de etanol por dia de etanol, e no ano 138 milhões de litros. Tá? Somando os dois, cana mais milho, 203 milhões de etanol por ano. E vamos ver então como é que ficou em termos de estudo de viabilidade esse exemplo. Não vou discorrer por todos os itens, mas o CAPEX para essa planta aí, estimado 430 milhões, tá? Operando 345 dias por ano, com consumo aqui de vapor, 1,58 toneladas de vapor por tonelada de milho. O que importa aqui, 214 mil toneladas de bagaço, essa usina vai consumir no ano. Tá? Essa usina tem sobra suficiente desse bagaço. Consideramos aqui o preço da compra de bagaço como R$ 110. Preço do milho, R$ 59 a saca. Um milho caro, gente, o milho mais caro do Brasil. Está preço dessa semana aqui no CPE. R$ 59 a saca do milho. Tá? O custo operacional, R$ 206 por metro cúbico de etanol. O preço de venda hidratado, R$ 2,6 por litro. O preço do DGS, R$ 1.365 a tonelada. O preço do óleo, R$ 4.583 a tonelada. Tá? E mais os CBIOS, R$ 120 por unidade. E com a produtividade de 444 litros de hidratado. Tá? Podem ver que está bem conservador. A gente falou pode chegar a 458 litros. Usamos 444 litros de hidratado por tonelada. DDGS, 275 quilos por tonelada e 18 quilos de óleo. Tá? E o valor unitário dos CBIOS de R$ 1,4. Como receita, nós conseguimos aí, então, a receita de todos os produtos, etanol, DDGS, bioóleo e CBIOS, uma receita de 567 milhões no ano, com as deduções dos impostos, 45,9 milhões, receita líquida, 521,9 milhões de reais ano. Subtraímos o custo do produto, tá? Compra de milho, insumo e de biomassa e os custos de produção.
Lucro líquido vem para 140 milhões de reais, despesas administrativas 8,2 milhões, e conseguimos aí um EBITDA na faixa de 132 milhões, tá? De EBITDA. Entrando depreciação, despesa financeira e mais as receitas, aí 24 milhões, conseguimos então um lucro líquido de 70,7 milhões, lucro líquido no ano. Então, para essa planta aí, seguindo todos esses itens, esses valores, essas produtividades e os custos de matéria-prima, custo de operacional, etc., e com financiamento, depois o Douglas vai falar na sequência, com juros a 4,7% ao ano, então essa planta nos fornece uma TIR de 33,6%, tá? E um payback de 4 anos, tá? Na visão dos sócios, sendo financiando 80%, tá? Depois o Douglas vai falar dessa possibilidade, financiando 80% e 20% de dinheiro próprio. Então, um payback de 4 anos com uma TIR de 33,6%. É um processo extremamente viável para São Paulo. Os preços de etanol ainda não estão bons, o preço do milho caro, e mesmo assim dá todo esse retorno financeiro para uma planta de milho desse porte. 400 mil litros é um porte excelente para uma usina de cana. Tá? 400 mil litros de etanol de milho integrado a uma usina de cana. Então, finalizando, conforme o Guilherme também falou, é o casamento perfeito, né, a integração de cana-milho. Tá? Então, é plenamente viável fazer essa planta de etanol. Tá? Se é viável fazer em São Paulo, gente, em qualquer estado, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, principalmente estando integrado com a cana. Tá? Então, essa era o que nós queríamos mostrar para essa reunião. E também, finalizando, eu acho essa foto aqui do agro uma das fotos mais lindas que existe, porque só no Brasil nós conseguimos isso, ou seja, as colheitadeiras de soja colhendo, tá, a soja, e na sequência as máquinas vindo plantando milho, gente. Isso aqui, nenhum país do mundo consegue isso. E eu quero dizer isso aqui para agradecer a equipe da Engenharia Fermentec, tá, porque foram vários anos aí semeando para difundir a tecnologia, estudando muito, e chegou então o momento, então um agradecimento especial aí para toda a equipe da Fermentec, Paulinho Vilela, Fabrício, Newton Belotti, João Ortelli, Murilo Vilela, Guilherme Marengo, Rogério Santos, já aposentado, contribuiu demais conosco. Hubert Elias está aqui, nosso representante comercial, tá nessa longa jornada. Seu Cido, in memoriam. E é isso aí, gente. Está na hora da colheita, a gente agradece a atenção e gostaria, na sequência, de chamar o Douglas Lúcio para falar um pouquinho da parte da estruturação financeira propriamente dita. Aí deixar para quem conhece do assunto, tá bom? Por enquanto, muito obrigado pela atenção, gente. Boa sorte. Boa tarde a todos. O tempo tá corrido, mas eu vou falar rapidamente aqui. Sem dúvidas, a fala que sucederá à minha é motivo da gente agradecer e glorificar a Deus, sem dúvidas, porque é uma conquista e um marco. Mas eu preciso explicar algumas coisas para vocês, para que vocês entendam como que nós chegamos até aqui. A Suel é uma empresa, é uma boutique financeira, a gente atua em alguns setores da economia, e um dos setores que a gente atua é o agronegócio, porém não olhando a visão das usinas até o final de 2021, quando o Vitor da Automática, não sei se ele está aqui presente, nos apresentou ao Alexandre, e o Alexandre contextualizou um pouco do que era a tecnologia e o mercado que estava se desenhando até aquele momento. Obviamente, a gente foi fazer a lição de casa e entender os números do mercado. Ou seja, nós olhamos o mercado, vendo o crescimento de 2010 até o presente momento, exponencial, no que tange a evolução em aumento de hectare. Então, nós saímos de uma realidade em 2010 de 13 milhões de hectares de milho para uma realidade de 36 milhões de hectares cultivados hoje. E, na mesma proporção, em milhões de toneladas, nós saímos de 36 milhões, 35, 36 milhões, para algo em torno de 120 milhões. Isso começou a nos dar uma certa direção e um rumo
de que nós estávamos no momento certo para tratar desse tema. Fomos olhar também a cadeia do agronegócio, se tratando de grãos. Então, nós observamos que, desde a época da mudança lá, da transformação do bioma, o agronegócio, nos grãos, ele vinha sofrendo a seguinte tríade, né? Produção, armazenamento e escoamento. E aquela velha pergunta do beneficiamento. Por que nós não beneficiamos aquilo que nós produzimos? Nós não fizemos nenhuma ciência de foguete, mas com o advento das usinas, nós trouxemos a possibilidade real de trazermos efetivamente o beneficiamento desses grãos. Então, no início de 2022, nós estruturamos a ideia do consórcio, cujo nome comercial é Corn Capital, mas nós entendemos que nós tínhamos uma proposta de valor, que é o advento do reciclo de leveduras, e isso eu posso afirmar para vocês, com todo respeito aos outros players existentes hoje no Brasil, mas não tem nada que se equipare a esse modelo de negócio sugerido pela Fermentec, criado, né, pela Fermentec, que é essa tecnologia Static-N, que tem como objetivo principal o reciclo de leveduras. E somado a isso, a gente desenvolveu, dentro dessa proposta de valor, nós elencamos também qual seria o nosso público-alvo. Então, nós entendemos que poderíamos abordar, sim, as cooperativas, poderíamos abordar grupos econômicos e empresariais que têm um certo olhar para o setor do agronegócio, as usinas de cana e também as distribuidoras de combustível. Envelopamos tudo isso aí, colocamos num pacote e nós chamamos mais 2 outros sócios nossos, muito entendedores da parte de FINEP, e porque a FINEP, nesse momento, se torna um grande parceiro nosso, para que a gente possa olhar esses projetos de uma forma mais tranquila. A gente está vivendo uma realidade de taxa Selic a 10,5%. Obviamente, o custo do capital ele fica muito mais caro. Hoje, se você abrir aí na Gazeta do Povo, está explicitamente lá colocado que o Brasil é o 3º maior país do mundo em termos de juros, os juros mais caros, um dos juros mais caros. E na FINEP, obviamente, com auxílio do professor Análio, que está aqui também, depois vocês vão conhecer. O professor Análio é um grande entendedor de FINEP, foi diretor da FINEP, e nós conseguimos envelopar a tecnologia juntamente com um pipeline de negócios, de oportunidades, dentro desses setores que eu falei para vocês, a possibilidade da FINEP efetivamente somar conosco. Quando nós chegamos na FINEP, encontramos uma agência que está olhando para o agronegócio, olhando para a tecnologia 4.0, olhando para todo o desenvolvimento dentro do setor do agronegócio e, o melhor de tudo, para todos nós aqui, olhando para biorefinarias. Então, nós pedimos para a FINEP para que eles pudessem nos apoiar, basicamente em 6 dimensões de projetos tanto Greenfield quanto Brownfield, nas seguintes características: 200, 400 e 600 metros cúbicos de processamento dia. Então, ou seja, o que nós temos hoje e que serve como um convite para você que ainda está em dúvida se vai ou não fazer um projeto como esse. Eu digo para vocês que, com a viabilidade econômica e com o que eu vou comentar aqui com vocês, é praticamente impossível o usineiro de cana não aceitar essa realidade. Isso é futuro presente, o momento é agora, nós temos uma tecnologia 100% nacional, validada pela agência. A Suel também fez todo um trabalho junto aos credores do mercado que apoiam a estrutura da carta fiança. Então, nós temos conversas com Bradesco, com Santander, com ABC, todos esses, Itaú, BBA, todos esses bancos estão cientes da nossa operação e são bancos que podem apoiar, obviamente, esse projeto. O que nós conseguimos, então, na FINEP, só para vocês entenderem? A FINEP se utiliza de um indexador que é de TR. Então, hoje, vocês podem entrar aí no celular de vocês, no site da FINEP, vocês vão encontrar que está cravado lá que a política de juros da FINEP está em torno de TR mais 2%. O acumulado da FINEP mais esse prêmio, a gente estimula que essa taxa, esse custo anual, fique em torno de 3,5% a 4%. Qual que é a outra vantagem da FINEP? Nós temos um período de carência que se estende de 24, podendo chegar até 36 meses de carência. Não sei se vocês prestaram atenção na viabilidade econômica, mas um projeto
de 200 metros cúbicos, ele fica pronto aí em 18 meses, e o payback desse projeto começa a se dar em torno do 3º ou do 4º ano. Sem contar que, quando você tem uma taxa de juros assim, você tem uma TIR exponencial. Tanto nos projetos Greenfield, no projeto Brownfield, então isso aí fica uma TIR que a gente chama uma TIR ilimitada. E a gente tem um período de amortização que vai seguir aí de 12 anos, né, aproximadamente. Então, somados aí, carência mais amortização, a gente tem um período aí de 15 anos, onde a FINEP apoia esse projeto. Dentro da estrutura, né, do CAPEX a ser financiado, a gente tem aí de 85% a 100%, isso vai depender muito do rating de cada empresa, da saúde financeira de cada empresa, mas eu manifesto aqui que a FINEP está 100% interessada em ouvir esses projetos, e o convite que eu tenho para fazer para vocês é, ainda há tempo, nós temos a possibilidade de encaixar mais projetos dentro dessa tese, a gente vai estar aqui à disposição de vocês, e eu agradeço a oportunidade, sem dúvidas alguma. Nós jamais entraríamos nesse negócio, a Suel como empresa, se nós não tivéssemos parceiros tão bons quanto a Fermentec. Então é notório que todo o suporte, conhecimento que nós desenvolvemos ao longo desses 27 meses, o mês de agosto faz 27 meses que a gente iniciou essa jornada, e sem dúvidas hoje é um momento marcante para nós e vocês vão entender o porquê. Eu agradeço a atenção, fico à disposição aí de vocês. Pessoal, só pediria mais 5 minutinhos da atenção do tempo de vocês. Obrigado, Douglas. Para falar que há exatamente 2 anos atrás, né? Exatamente 2 anos nesse evento aqui, logicamente não aqui no shopping, mas na outra casa que a Fermentec fazia o evento anual, nós tivemos o prazer de receber aqui como convidados a diretoria da Coapa. Coapa é a maior cooperativa lá do Tocantins, Cooperativa Agroindustrial do Tocantins. E depois daquele evento, iniciou-se aí uma sessão de um período de muito estudo, tá? Não só por lado da Coapa, também por parte aqui da Fermentec, por parte do consórcio Corn Capital, juntamente com a Swell. E depois de todos esses tempos, de muito entendimento, várias viagens juntos, entendendo o perfil aí da cooperativa, tá? Nós queríamos então mostrar um pouco o case da Coapa. É uma cooperativa que está presente em todas essas cidades aí mostradas na parte esquerda da tela, a parte direita, melhor dizendo. A sede dela é em Pedro Afonso, lá no Tocantins, próximo de Palmas. Ela ocupa hoje, ela cultiva, em termos de áreas cultivadas, 85 mil hectares, lá no estado do Tocantins. Pedro Afonso, para quem não conhece, é uma cidade que fica bem entre os rios Tocantins, lá na direita, com o Rio do Sono. Nós temos a cidade de Pedro Afonso, e aqui encontra-se a parte de armazenamento de grãos da Coapa, bem na beira do Rio do Sono. A sede fica lá na cidade, tá? É uma cidade muito acolhedora, muito boa de se viver. Já tem a Bung lá na parte de cana, né, usina de cana, e tem a Coapa como principal fornecedora de grãos, comercializadora de grãos da região. Então, a atividade principal da Coapa, comercializadora de grãos, também padronização e armazenagem, e também loja agropecuária lá em Pedro Afonso. Em termos de capacidade, hoje, o ano passado, 2022-2023, ela recebeu aí uma capacidade até de 110 mil toneladas de milho e 148 mil toneladas de soja, vinda de todos os cooperados. E a Coapa partiu, então, para poder verticalizar a cooperativa. Então, ela partiu, então, juntamente com toda a nossa equipe aqui, para um estudo, tá, de etanol de milho, para avançar na cadeia do agronegócio, gerando maiores oportunidades de renda aos cooperados, tá, é parte fundamental, e produtores e também da comunidade como um todo. Também contribuir com o desenvolvimento da região que eles atuam, tá, promovendo a economia circular, conforme nós já mostramos aí anteriormente o que o etanol do milho faz. Consolidar a atividade agrícola regional, tá,
Eles plantam milho da segunda safra, também juntamente com pecuária, trazendo mais confinamentos. Vários cooperados já têm confinamentos, aí dá para aumentar de forma significativa. E também silvicultura com a parte da biomassa do eucalipto, que já existe na região, e eles estão se estruturando mais ainda para poder acompanhar aí a implantação dessa planta de etanol de milho. E contribuir com a industrialização do estado do Tocantins. Para quem não conhece, o Tocantins é um estado muito grande, extremamente agrícola, porém com pouca industrialização. Produz muita commodity, exporta essa commodity a preços que ficam à mercê das tradings, tá? Mas com isso aí ela vai conseguir industrializar o milho e também contribuir para a industrialização do estado do Tocantins, que é pobre em termos de indústrias. Em termos de capacidade de projeto do etanol de milho, na fase 1, vamos começar com 200 mil litros por dia, justamente porque ainda não tem biomassa suficiente para 400 mil litros, então já partiríamos para 400 mil litros por dia. Será na fase 2, para acompanhar o crescimento do cavaco, do eucalipto. Também vão produzir 45 mil toneladas de DDGS por ano na fase 1, depois 90 mil toneladas na fase 2. Em termos de óleo, produzindo 3 mil toneladas de óleo na fase 1, 6 mil toneladas de óleo na fase 2. Tá? Então, ficou um projeto extremamente interessante e de importância lá para a Coapa. Então, essa palestra deveria estar ocorrendo pelo presidente Ricardo Cury. Infelizmente, o Ricardo sofreu uma cirurgia, pediu para nós apresentarmos divulgar a Coapa. Então, palavras dele agradecendo aos parceiros dessa importante transformação da cooperativa. Palavras do Ricardo agradecendo a Suel, a Fermentec e todos os demais participantes. Tá? E eu queria aproveitar, então, esse momento, que é de extrema importância para a Fermentec, para divulgar, então, que a Coapa será aí a primeira indústria de etanol de milho do mundo a implementar a tecnologia Starscane, tá? Não só no Brasil, é tema mundial. Então, obrigado. Parabéns a todos os envolvidos. Eu queria chamar aqui o Moacir Catabriga, né, representando o Ricardo e representando a Coapa. O Moacir, parceiro nosso aí, vem acompanhando desde o início, é presidente do Conselho Administrativo da Coapa, é um dos maiores produtores de milho, soja e cana lá do Tocantins e nos deu o prazer da visita, de estar aqui no evento. E eu queria, por favor, apresentar para o Moacir, para ele assinar aqui, para eternizar esse momento aqui. Tá, por favor, Marta, trazer nossa placa. Obrigado, Marcel. Antes da assinatura, queria ofertar aqui uma singela homenagem da Fermentec, um cartão de prata aí para a Coapa, justamente para eternizar esse momento da primeira cooperativa do mundo a participar do projeto etanol de milho. Muito bom. E aqui então, Moacir, por favor, realizar então a assinatura desse momento para a gente de extrema importância na história da Fermentec. Tá bom, gente? Muito obrigado aí por tudo. Vou aproveitar aqui. Sem dúvida, esse momento aqui vai colocar a Coapa, vai ser histórico, não só colocar essa inovação que a Coapa fez, não só a nível de Brasil, mas como em todo o mundo. Pode ter certeza que esse momento vai ficar gravado aí. Moacir, muito obrigado, um prazer ter você aqui. Obrigado. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por tudo. Pessoal, boa tarde a todos, os participantes. Para a gente é uma enorme alegria participar desse evento, esse grande evento, né, promovido pela Fermentec. Como o Alexandre disse, uma visita do nosso presidente na ocasião, há 2 anos atrás. Nasceu um sonho, né, de a gente montar uma usina no Tocantins. E hoje estamos aqui consolidando esse sonho, botando no papel. Agradecemos, assim, imensamente a participação da Fermentec, da Suel, junto com a gente, para a gente transformar em realidade esse sonho. Muito obrigado a todos. Valeu,
Muito obrigado, Macir. Obrigado a todos, gente.